Boa noite, colegas. Mais uma live do SIMP. Boa noite, colegas. Mais uma live do SIMP. O Jodar, presidente do sindicato. Ao lado aqui a Sandra, vice-presidente. Hoje é uma live especial. Nós vamos tratar da nossa proposta de plano de carreira, tendo em vista a última notícia que nós temos de que em 5 de agosto nós abriremos a negociação com a administração, né? E como norte, que nós temos como categoria, é a proposta que ela aprovada em Assembleia de 2015. Né? Nós vamos abrir uma enquete também, quero que os colegas participem ao máximo, respondendo a enquete, sobre o que acham, qual a sua opinião sobre a proposta, que é o nosso norte, que é a nossa orientação durante a negociação do plano de carreira, que, como eu falei inicialmente, vai começar dia 5 de agosto, agora próximo. Tá? Então nós vamos partir diretamente agora para... A Sandra vai abordar a proposta. A live, acho que é importante também mencionar que ela é fruto de alguns questionamentos, porque nós começamos a trabalhar essa proposta desde 2015, mas ela ficou meio que em estado latente, né, dormente. Então as pessoas, agora que voltou o tema do plano de carreira com força, né, os colegas tiveram algumas dúvidas e a gente achou importante, interessante fazer essa live para esclarecer todas as dúvidas acerca da proposta. Tá certo? Sandra. Bem, pessoal, nós pretendemos apresentar para vocês uma síntese, as principais partes da cartilha que foi enviada aos colegas já em 2016. Para começar, a gente precisa falar da estrutura de cargos, né? Que com essa proposta que a gente aprovou nessa Assembleia em abril de 2015, ficam 5 cargos. O de analista do MP, que são atualmente os cargos de classe R, de nível superior, os assistentes do MP, que hoje são os assistentes de promotoria e procuradoria, o oficial do MP, que são os oficiais, antigos secretários da diligência, técnico do MP, que são todos os cargos de nível médio, mais o motorista e o auxiliar administrativo, e o auxiliar do MP, que são os auxiliares de serviços gerais. Tá? O Alberto está colocando para vocês a lâmina, para vocês acompanharem isso que a gente está comentando aqui. Bem, depois disso, na proposta, teve alguma alteração em relação aos requisitos de escolaridade. No caso do assistente do MP, eles passam a ter como requisito o curso de Direito completo, daí, não como foi no concurso antes, que era só estar cursando o Direito. E o oficial do MP, ele passa a ter como requisito ter o nível superior completo. E as atribuições dos cargos, é claro, são as fixadas em lei. Tá? Nas remunerações... Está muito rápido? Nas remunerações, o inicial, na tabela que tem no final da cartilha, para o analista é 11.076,48, classe R, atual classe R. Assistente, também é o mesmo valor, 11.076,48, ele entrando para a classe R, que é a atual classe R. O oficial, 5.924,15, e o técnico, 5.642,05, que é a atual classe O, e o auxiliar, 2.942,59, atual classe C. E nas finais, que nessa proposta que a gente aprovou na Assembleia em 2015,
São 8 padrões, o último padrão vai para o analista 13.734,83, o assistente 13.734,83, o oficial para 7.285,96, o técnico 6.996,14 e o auxiliar 3.648,81. Eu acho que é importante nós destacarmos que o cargo de analista e assistente, ele atende, ali a equiparação, né, do vencimento básico, atende uma demanda específica dos colegas assistentes de promotoria, né, uma demanda muito específica, pelas questões que eles entendem necessárias de equiparação com o trabalho dos assessores. A proposta, lembrando que a proposta ela engloba a maioria das principais, ou quase todas as principais demandas dos grandes grupos de cargos, né? E então está colocado ali para a questão específica dos assistentes a equiparação então, com os colegas assessores, né? No caso, futuramente analistas. Tem uma outra particularidade também, que os oficiais eles vão ter um vencimento um pouco maior em relação aos técnicos, tendo em vista que na nossa proposta os oficiais serão considerados, o cargo de oficial será considerado de nível superior, então ele já teria ali o 5% do adicional de qualificação, tá certo? Que mais ali que eu também reparei? Esse esforço, essa classificação dos 5 cargos, né, é uma tentativa das entidades, né, lembrando que é uma proposta construída entre o SIMP e a Projus, né, sempre importante lembrar isso, que para agrupar o grande número de cargos que existe hoje na estrutura do Ministério Público, são mais de 40 cargos. Então é uma proposta assim, que sintetiza, que aglutina essa grande gama de cargos em 5 grandes grupos, né? Que foram os grupos ali que a colega Sandra mencionou. Tá, e agora para continuar essa apresentação para vocês, a gente precisa falar da questão da remuneração. Que quando a gente for implantar o PCCS, caso essa nossa proposta seja aprovada ou algo em torno dela, quando implantar o PCCS, cada servidor vai ser alocado num padrão. E no caso desta proposta, que conforme o tempo de serviço no MP, de acordo com o cargo, a cada 3 anos o servidor vai subir um padrão. Então hoje, por exemplo, quem está com 15 anos de serviço, 15 anos no cargo, o MP vai divide esse número por 3, que é a cada 3 anos, e entraria na tabela no número 5. É um exemplo, tá? E os inativos, que são os aposentados, seriam reenquadrados no último padrão da respectiva carreira, né? Lembrando que é mais uma demanda, né, dos colegas aposentados, o enquadramento no último padrão da respectiva carreira. Um abraço para o colega Cassiano, que está prestigiando aqui, obrigado, elogiou aqui a live, obrigado pela assistência. Tá? Eu reitero que os colegas estão à vontade para fazer as perguntas, né? Mandem perguntas para nós e participem da nossa enquete, dando sua opinião sobre o que acham da proposta, né? Aprovada pela categoria em assembleias conjuntas do SIMP e da Projus. Tá? Continuando a apresentação aqui, nessa nossa proposta, foi colocada a questão da promoção por merecimento e por antiguidade. Como eu já tinha dito antes, a gente tem 8 padrões na carreira. Primeiro vem o reenquadramento, de acordo com o tempo no cargo, tempo de serviço no Ministério Público. E depois desse reenquadramento, haveria o tempo de promoção a cada 2 anos, intercalada merecimento e antiguidade. Na questão do merecimento, seria avaliado por títulos 80% e uma nota de uma comissão específica para avaliação do merecimento em 20%.
E um funil que é proposto aqui é que, no mínimo, 60% dos servidores fossem promovidos a cada avaliação, a cada promoção por merecimento. A cada concurso por merecimento. 60% dos habilitados, né? Seria assim, no mínimo 60% dos colegas habilitados para a promoção seriam promovidos. E essa habilitação por merecimento, ela é voluntária, segundo a nossa proposta. Sempre lembrando, né, colegas, que é uma proposta, a proposta das entidades, ela é o nosso norte para a abertura da mesa de negociações. A gente tem uma expectativa de que venha uma proposta diferente por parte da administração, e isso é natural, né? A partir dela, nós vamos abrir discussões com a administração até se mostrou aberta ao diálogo, acho que salutar, reiterar isso, né? Mas nós temos como norte a nossa proposta. O objetivo é chegar, se não no todo, pelo menos o mais próximo possível dessa proposta. Certo, colegas? Tá. Depois disso, a gente precisa dizer que o inicial sempre é o valor básico, mas existem alguns cargos que têm as suas gratificações. Exemplo disso tem o oficial, que no caso das atividades de risco, o oficial, o analista, que é o assistente social, e os motoristas, que têm atividade de risco, eles teriam 35% do vencimento básico do padrão da classe, que é o titular, né, o servidor titular. E aqui a gente coloca uma reivindicação que é muito antiga desses cargos, que é o risco incorporado na aposentadoria. Tá? E também uma correção na questão do auxílio-condução, que hoje é 20%, né? E na proposta que foi aprovada, passa a ser 30% do vencimento básico do padrão da classe do oficial. Então haveria uma mudança no patamar, né? Só para ilustrar, né, Sandra? O vencimento, hoje o auxílio-condução, falando agora para os oficiais, o auxílio-condução hoje ele é 20% do padrão da classe M. Na nossa proposta seria 30% do padrão do novo vencimento, do novo padrão em que o colega se encontra. Tá? Lembrando que são 8 padrões. Né? Seria feito um reenquadramento pelo tempo de serviço. Tá? Pega o tempo que tem hoje no Ministério Público e divide por 3. Esse resultado seria o novo enquadramento. Por exemplo, eu aqui, 21 anos de MP, eu seria reenquadrado no padrão 7. Então, o meu vencimento seria o do padrão 7 e sobre ele incidiriam o auxílio-condução, o risco de vida. Tá? Uma pergunta aqui do colega Cassiano. Quem tem pós ganha algum adicional? Sim. Agora eu vou proposta, falar. Já vamos abordar, né? Esse é o próximo item, Cassiano. A questão do adicional de qualificação. Foi aprovada a questão do adicional de qualificação para cursos, titulações que não sejam as requisitos ao cargo. Então, daí teria que ver se é pós-graduação estrito ou lato sensu, ou algum curso diferente do que é o requisito do cargo. E ali tem uma tabela no adicional de qualificação, que é 3% para o ensino médio, depois 5% para ensino superior. Ensino médio porque tem os cargos de nível básico lá nos auxiliares. Então, se eles completarem o ensino médio, eles podem ter 3%. Depois, 5% para o ensino superior, 7,5% para especialização, pós-graduação, 10% mestrado e 12,5% para doutorado. E esses índices, eles não são cumulativos. Tá. A pergunta do colega Carlos Eduardo Flex Santos. Obrigado pela assistência. Não é uma pergunta, mas é uma sugestão até. Poderia ser previsto datas para sejam realizadas promoções. Tá? As promoções, Carlos, as promoções serão de 2 em 2 anos. Tá? Então, seria a partir
da entrada em vigor da lei, né, do plano de carreira, de 2 em 2 anos, seriam feitas as promoções, ora por atividade, ora por merecimento. Como eu tinha explicado antes, a primeira etapa são os servidores fazer uma opção pelo seu reenquadramento, e depois dos reenquadramentos aí vem esses 2 anos, a cada 2 anos merecimento ou antiguidade, né, intercalando. A pergunta do colega Marcelo Dias, um abraço, Marcelo. Está previsto no plano de carreira database? Não. Não há previsão, Marcelo, de database na nossa proposta, tá? Nada impede que durante a negociação se apresente, até se estude a introdução ou a apresentação de uma sugestão com a administração. Tá? Deixa eu ver, mais alguma pergunta? Não, podemos seguir. Agora é contigo. Vamos falar dos exemplos que a gente fez aqui no reenquadramento, considerando o que ele é hoje, o que passa a ser com a implementação desta proposta, que é o que a gente quer, né? E que a gente supõe e tem algumas informações que depois nós vamos colocar para vocês, que ela pode ser viável. Nós pegamos alguns cargos, tá? Só para ilustrar como ficaria a situação de um determinado servidor, de um determinado cargo, com a entrada em vigor do plano de carreira, né? Considerando que seja aprovada a nossa proposta. Tá? Então, vamos iniciar aqui por um cargo aqui, que é o do presidente do sindicato, que eu posso falar agora, nesse momento. Pegamos um oficial do Ministério Público, classe O, tá? 21 anos de Ministério Público, com 8 triênios, né? Triênios de 3%, 25% de adicional do tempo de serviço. Tá? O vencimento atual dele hoje, 5.642,05. O Beto está colocando já, vai colocar, né, Beto? Vai ilustrar ali, né? Está aí na tela já. De triênios tem 1.354,09 centavos, adicional 1.410,51. O risco é 1.974,72, auxílio condução 942,21. A remuneração básica total, esse valor que vocês estão vendo aí, 11.323,58. Na nova proposta, né, o reenquadramento com um novo vencimento passaria para 6.398,08, né, correspondente ao vencimento do padrão 7. Os triênios passariam para 1.535,54, o adicional 1.599,52, o risco 2.239,33 e o auxílio condução 1.919,42. Teve uma mudança acentuada no auxílio condução porque mudou a base dele, né? Ele passa a ser sobre um novo vencimento, né? E não mais o vencimento da classe M. O total da remuneração seria R$ 14.011,80. Então passaria de 11.323 para R$ 14.000 o vencimento ou a remuneração básica. Tá? Um colega agente administrativo, classe N, com 16 anos de MP, 5 triênios de 3%, 15% de adicional de tempo de serviço com curso superior. Tá? Vencimento atual 5.155,9, triênios 773,26, adicional 773,26. A remuneração básica atual 6.701,61 centavos. O novo vencimento com reenquadramento seria 6.544,78. De triênios passariam de 773 para 981,72. O adicional de tempo, o mesmo valor. O adicional e teria um plus, né, que é o adicional de qualificação, no valor de R$ 327,24. Saltaria de 6.701,61 para 8.835,46 centavos. Né? Um bom salto no reenquadramento.
Vamos analisar um outro caso, que é o caso de um colega ocupante do cargo de assessor, o atual classe R, com 15 anos de Ministério Público, 10 triênios de 3%, 25% de adicional de tempo de serviço. Vencimento atual 11.076,48. Hoje percebe 3.322,94 de triênios e mais um adicional, dos 25, né, de 2.769,12. Remuneração básica total 17.168,54. No vencimento novo, no novo padrão, partiria de 12.737,95. Os triênios passariam para 3.821,39. O adicional passaria para 3.184,49, tendo uma remuneração total básica de 19.743,83, né? Não consideramos aqui o imposto de renda, os descontos da IP Saúde, IP Previdência. Tá? São bons valores, tá? Teria um ganho substancial na largada, né? E agora nós queremos tratar de um assunto que é bastante importante dentro da nossa intenção de tornar o processo de discussão do plano de carreira o mais transparente possível. Tá? Essa proposta ela tem um impacto considerável, tá? Nós entendemos que tem um impacto importante na folha de pagamento e a partir de agora nós vamos tratar dessas informações. Tá? Essa nossa proposta ela tem um impacto total de 88.508.324 reais. Tá? É um impacto realmente expressivo. Nós contratamos uma assessoria de planejamento financeiro para fazer esse estudo, isso em 2015. Tá? Essa assessoria analisou caso a caso, pegou todos os setores efetivos e fez a simulação do impacto caso a caso, e a partir daí obteve um resultado, que é esse valor aí de 88 milhões e meio de impacto na folha de pagamento do Ministério Público a partir da implantação do impacto total, né, da implantação do plano de carreira. Tá? Para isso, nós partimos, a partir do momento que nós tivemos essa informação do estudo do impacto, né, desse valor do impacto, o que nós, enquanto direção aqui, nos preocupamos? Bom, agora nós temos que ver a realidade orçamentária do Ministério Público. Né? Vamos ver, vamos fazer uma análise de se realmente isso aí cabe no orçamento do Ministério Público. Tá? Nós fizemos uma análise do orçamento e execução do que é orçado e o que é executado nos orçamentos dos anos de 2018 e 2019, especificamente na rubrica despesa de pessoal. Tá? Então, está aí na tela, a despesa de pessoal com 2018. Tá? Vamos ver o ano de 2018. A dotação de pessoal inicial, tá? Que é o valor assim estimado, que é o valor que a administração avaliou, 888.547.213. Alteraram para 819.684. Ou seja, avaliaram que aplicariam deste valor na folha de pagamento pessoal, com o pagamento pessoal, esse segundo valor que eu citei agora. Fizeram uma avaliação inicial de 888 milhões e depois alteraram para 836. Essa diferença corresponde a 51.727.529 reais que foram aplicados em custeio. Tá? Bom, depois entraremos nesse tópico aí. No total, ao fim e ao cabo de 2018, dos 836.819.000 reais que a administração definiu como os valores que seriam efetivamente usados para a despesa pessoal,
foram executados 837.747.792, ou seja, eles gastaram um pouquinho além do que estimaram ao fim. Tá? Essa diferença, os 51.727.000, que é o valor que está aí na tela, em vermelho, foi usado em verbas de custeio. Tá? Muito provavelmente, uma grande parte, uma expressiva parte desse valor, com o pagamento de auxílio moradia para os membros, tá? Durante o exercício de 2018. Bom, para 2019, a previsão com gasto pessoal passou para 946.227.819. Tá? Alteraram ao longo de 2019 para 942.727.819. Vocês podem ver, houve uma redução do valor inicialmente previsto para o que a administração pretende usar. Essa diferença, esses aproximadamente 3,5 milhões, serão usados provavelmente também em custeio e em obras. Tá? Tendo em vista que nós temos, só para citar como exemplo, nós temos obras ali no prédio da Santana, a nova sede da Promotoria de Justiça de Passo Fundo, que já também iniciou a construção. Uma parte desse valor também vai ser usado em investimento com equipamentos de informática, né, melhoria do software, enfim, da rede. Né, e nós tivemos já, até este momento, cerca de 40% deste orçamento com o pessoal já executado. Tá? Então, temos uma previsão de 942 milhões para ser usado. Houve um implemento, se vocês olharem o valor que foi alterado ali de 2018 para 2019, houve um acréscimo de mais ou menos 104 milhões de reais, né, que é a próxima tela ali que vai passar para vocês ali. Tá? Houve um implemento de quase 105 milhões de reais entre 2018 e 2019 para verbas para despesas com o pessoal. Tá? Bom, a partir daí, nós temos que projetar o que a administração provavelmente vai fazer, o que já fez, e provavelmente o que vai fazer com esses 105 milhões, vamos arredondar para 105 milhões de reais de acréscimo que houve na folha de pagamento de 2019. Bom, o que nós temos no nosso horizonte? Valores já comprometidos, tá? Para 2019. Houve um reajuste nos vencimentos, no subsídio dos membros, né, ao final de 2018, através da Instrução Normativa 5 de 2018, né, do Conselho Nacional. Este reajuste de 16% a 38%, que vocês estão vendo aí na tela, tem um impacto. E agora eu peço para os colegas que estão acompanhando a live que vão anotando aí para vocês entenderem meu raciocínio, vão fazendo a soma. 25 milhões de reais, tá, para ser usado nesses 16 e 38 para os membros. Tá? Nós tivemos agora, há um mês, né, a nomeação de 21 novos promotores de justiça, com um impacto na folha estimado em 8 milhões de reais. Então, já temos aí 25 mais 8. 33. Soma, né, 33. Tá? E também aí temos os valores que podem ser potencialmente comprometidos dentro desse espaço orçamentário de 105 milhões de reais. O nosso projeto de reposição, PL8 de 2018, né, no valor de 5,58%, que tem um impacto estimado de 20 milhões de reais, então 25 mais 8 mais 20 milhões, né, temos aí 53 milhões de reais. Né. Existe um projeto de lei prevendo a redução das entrâncias para os membros, né, o PL 221 de 2013, né, que tem um impacto de 19 milhões de reais, então 53 mais 19, 72 milhões de reais. E existe também o PL 9 de 2018, um projeto de lei que prevê a criação de 41 cargos em comissão, que tem um impacto estimado em 4 milhões de reais. Então, se vocês estão fazendo a soma aí,
nós temos 76 milhões de reais potencialmente comprometidos com desses 105 milhões de reais. Então teria cerca de 28 milhões, 29 milhões de reais desses 105 milhões aqui que podem, teoricamente, ser aplicados, quem sabe, numa proposta de plano de carreira. Tá? Bueno, hoje, o orçamento para 2020, conforme a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento de 2020 está congelado. Né? Não tem, inclusive, a previsão do crescimento vegetativo, que é uma convenção histórica, num percentual de 3%. Né? O Ministério Público pretende ingressar judicialmente para contestar a LDO, né? E considerando que seja obtida uma liminar e os 3% do crescimento vegetativo da folha sejam considerados, haveria um incremento de mais 28 milhões de reais de espaço orçamentário para o Ministério Público. Então, teríamos, em tese, 28 milhões de reais dos 105, né? Considerando, vamos supor assim que está congelado, o orçamento tem 28 milhões de reais de espaço para ser trabalhado. Vencendo a LDO, derrubando a LDO, garantindo judicialmente o crescimento vegetativo, teriam mais 28 milhões de reais, que dá 56 milhões, 57 milhões de reais a mais na folha de pagamento. Né? Então, gente, assim, a nossa intenção, né? A nossa intenção é mostrar que existe uma possibilidade de ser aplicado, se não no todo, pelo menos em grande parte, né, a nossa proposta. É uma proposta factível, é uma proposta viável. Tá? Uma vez aberta a negociação, nós temos ainda outras ideias para serem trabalhadas com a administração. Podemos ainda, inclusive, alargar esse patamar financeiro, orçamentário. Nós temos ideias bastante viáveis. Eu tenho convicção que se a administração tiver um pouco de flexibilidade, tiver um pouco de boa vontade, interesse, pode considerar. Isso aí alargaria, como eu falei, alargaria o espaço orçamentário para ser trabalhado um plano de carreira ainda melhor, em condições de maneira que a nossa proposta seja aprovada e seja implementada, se não no todo, em grande parte. Tá? Eu acho importante que os colegas participem, eu até sair aqui da live. O Beto está respondendo as perguntas ali online. Uhum. Pessoal, é importante que vocês participem da enquete, né? Mandem a opinião de vocês sobre a proposta. Né? As perguntas estão sendo respondidas. Né? O Ederson aqui teve a pergunta respondida. Vamos ver aqui a pergunta... A Liliane também. A Liliane teve a pergunta respondida. Todas as perguntas foram respondidas ali. Todas as perguntas foram respondidas. Tá. A observação da colega Tânia, que também foi observada. Tá? Tânia, obrigada pela assistência, Tânia. Muito obrigado pela participação da colega Liliane, do colega Ederson Machado. Quem mais está assistindo aqui a live aqui? Nós temos 19 pessoas assistindo, a colega Giza, né, diretora do sindicato. Gente, eu acho muito importante que o processo seja o mais transparente possível. Tá? Essa é a nossa intenção, para que a gente tenha uma formação convicta do que vem pela frente, em termos de proposta. Nós queremos realmente que toda a categoria participe deste processo. O SIMP está fazendo essa experiência das lives e
de interação com os colegas, porque a gente tem uma preocupação de nos comunicarmos cada vez mais e melhor com os colegas. Vocês são sempre bem-vindos com as sugestões, com as ideias, com as críticas. Tá? Eu gosto de falar muito, é um chavão que eu adotei, que o sindicato é um sindicato de colegas, né? Hoje em dia a diretoria de colegas, para os colegas, pelos colegas. Nós temos estamos trabalhando em sintonia com as demais entidades. Hoje tivemos uma reunião bastante produtiva com a Projus. Estamos em contato também com a Associação dos Assistentes. Um abraço para o colega Dalemoli. Temos contato também com o colega Marcelo, da Associação dos Agentes, com o colega Henrique Rota, da Anacomp. Né? Estamos em sintonia, estamos trabalhando para que realmente a gente supere esse momento, né, de nós sermos o único Ministério Público do Brasil ainda sem plano de carreira. Tá? A colega Sandra tem alguma consideração? Só enfatizar que todo esse processo que a gente vai enfrentar é com muita responsabilidade, é com o pé no chão. Nós vamos fazer o que for possível para alcançar os nossos objetivos, o máximo possível para alcançar essa proposta que a gente aprovou, para que todos sejam beneficiados. A nossa preocupação é com todos os cargos, todos nós passamos por concursos, cada um tem as suas atribuições e todos nós somos importantes para a instituição, todos nós integramos a instituição. Então, assim, é importante que cada um olhe para si e veja a sua importância, mas também saiba que quem está do lado tem a sua importância. Que não, a gente não pode ficar olhando para o telhado do vizinho, a gente tem que olhar para o nosso. Tá? E cuidar da nossa participação, de manter a união, para que não aconteça o que aconteceu no passado, de a gente perder o bonde e ficar na mão de novo. É só isso que eu quero dizer. Eu lembrei agora uma observação importante, tá? Hoje aqui à tarde no sindicato, nós recebemos os colegas da Projus, tá? E nós vamos fazer roteiros agora, nessa semana e na semana que vem. Nós pretendemos visitar algumas promotorias e vamos novamente abordar o que nós abordamos aqui na live, tá? Vamos mostrar, vamos relembrar qual é essa proposta, né? Uma proposta que estava aí meio que dormente, né? Voltou agora. Vamos tratar, vamos esclarecer as dúvidas dos colegas e vamos abordar, inclusive, com os membros a questão orçamentária. Tá? No sentido de mostrar para os membros, acho que é importante, dentro dessa ideia de ser um processo transparente, mostrar para os membros que, assim, a intenção das entidades é não inviabilizar a instituição. São propostas factíveis, espaço orçamentário, nós temos uma avaliação de que há, né? E nós temos boa vontade de construir com a administração uma proposta final, um plano de carreira que agrade os servidores, que valorize o nosso tempo aqui na instituição, que reconheça o nosso trabalho e que não, e ao mesmo tempo não inviabilize a instituição possa seguir o seu planejamento estratégico para os anos vindouros. Tá? E agora a gente vai fazer essa semana e na semana que vem alguns roteiros, né, que tu comentaste, e a nossa intenção é levar para os servidores essa projeção, essa simulação de como fica a situação dele com a implementação desta proposta que a gente teve aprovação na Assembleia em 2015. Lembrando que é uma proposta, né? Então tá, gente, eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a assistência dos colegas, tá? Nós pretendemos retomar outras lives com outros temas interessantes também para toda a categoria. Mais uma vez, em nome do sindicato, eu agradeço a participação e a assistência dos colegas. Tá? Tenham uma boa noite, vamos descansar, que amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, dia do luto, né? Vamos botar o adesivo, vamos de preto para o local de trabalho, vamos botar o adesivo. Nós não temos nada ainda, né? Temos o dia 5 de agosto apenas uma data, não temos nada ainda garantido, né? Vamos manter a mobilização, vamos manter a posição
de demonstrar para a administração que nós ainda queremos o plano de carreira na proposta. Né? A pergunta continua ainda, até quando? Até quando? Até quando, né? Então vamos amanhã todo mundo de preto na promotoria, no local de trabalho, com adesivo. Mandem a foto para as entidades, mandem a foto para o SIMP, mandem a foto para a Projus, para a gente fazer uma divulgação legal para mostrar para a administração que nós estamos ainda mobilizados. Certo, colegas? Uma boa noite, um abraço para vocês. Boa noite, abraço a todos.